Vamos então falar sobre saúde, sobre os cuidados. Você é cuidador, você sabe que tem uma fase na vida, né, gente? Todos nós devemos, aquele que cuidou de todos nós quando éramos pequenos, não é verdade? Nossos pais, nossos avós, chega um momento da vida que a gente tem que cuidar deles, né? E como fazer isso? Né? A gente não está preparado, não é verdade? É como pai e mãe de primeira viagem, o primeiro filho é tudo novo, todo empenho para cuidar dessa criança, tem que aprender, não é? E nós também, para cuidar dos nossos pais, a gente tem que aprender, e às vezes a gente não sabe o caminho, né? Por isso, a Unimed Piracicaba conta com uma equipe maravilhosa de psicólogos, enfermeiras, para orientar e para ajudar. Não só o cuidado, né, com os idosos, mas cuidado também com uma pessoa que foi pós-operatória, por exemplo. Né? A pessoa passou por uma cirurgia e requer cuidados. Como fazer isso? Por isso, a equipe multidisciplinar da Unimed Piracicaba tem todo esse preparo, todo esse know-how para ajudar o senhor e a senhora na hora de cuidar do seu ente querido. E não é só o ente querido, às vezes um vizinho, uma vizinha também se coloca à disposição. Graças ao bom Deus, isso eu falo, Piracicaba, a gente tem bons vizinhos, não é verdade? A gente tem bons vizinhos, vizinhos que se importam, vizinhos que se prestam a ajudar o próximo, e a gente nunca pode perder, né, esse carinho, a boa vizinhança. Né? Às vezes, o senhor para pensar agora, o senhor vai lembrar, olha, quando me aconteceu isso, o tal vizinho aqui, ele me ajudou. Um dia eu não estava muito bem, o meu vizinho me levou. Né, me levou ao médico. O Lucas é um bom vizinho. O Lucas também, durante um tempo aí, ajudou a vizinha, né, Lucas? Você não precisa nem falar quem é, mas só quer destacar que você fez uma boa ação. E é verdade, né, Lucas? Lucas se prestou ali a ajudar a vizinha que necessitava, né, fazer fisioterapia. O Lucas foi lá, né, levou todo dia ela cedo, foi buscar. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que propagar. A gente sempre tem que ajudar o próximo. Né? Então, falando um pouco sobre isso, a Unimed Piracicaba traz o nosso quadro Saúde Agora, justamente esse tema. E eu queria que você prestasse atenção no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed. Presta atenção, venha conosco, vai lá. E temos o prazer de receber aqui a Maria Célia Basílico Fernandes, psicóloga da Unimed Domiciliar, e também, junto conosco, aqui a Adriana da Silva Nascimento, enfermeira da Unimed Domiciliar. Muito boa noite, obrigado pela presença das duas, obrigado por vocês participarem conosco aqui, viu? Obrigada a você, boa noite. Eu sou a Adriana, enfermeira da Unimed Domiciliar. Obrigada também, eu sou a Maria Célia, né, da Unimed Domiciliar, e estou muito feliz de estar aqui podendo estar falando com vocês sobre um assunto tão importante nesse momento, né? Pois é, e o assunto de hoje, o nosso tema, é o ato de cuidar e ser cuidado. Eu já pergunto para a Adriana, olha, após uma internação, quais as orientações que os pacientes devem seguir em casa para restabelecer a sua saúde? Após a internação, é bem comum a família e o paciente terem várias dúvidas. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Existem vários motivos de internação. Pode ser ele por cirurgias, pode ser para aquele paciente idoso que já é nosso da domiciliar, teve uma infecção de urina, ou até mesmo uns pós-Covid, que a gente está tendo bastante caso agora de pós-Covid, né? Porém, cada um tem a sua peculiaridade e cada plano de assistência é individual. Né? Então, cada paciente é um paciente, mas a gente vai passar uma orientação geral que dá para atender todos os pacientes, tá? Então, a primeira coisa que a gente gosta sempre de falar para as famílias é a importância da higiene. Então, a higiene corporal, a higiene das mãos, a higiene na residência. Então, após esse paciente ir embora para casa, é bastante importante o cuidado com a higiene pessoal para evitar novas reinfecções e até mesmo que esse paciente volte para o hospital com novas infecções e necessite de uma internação.
Eu sempre costumo falar para a família, para o paciente, para ter bastante calma, confiança, né? Que a gente vai alcançar o objetivo. Procurar sempre seguir as orientações recomendadas pelo médico. Então, muito cuidado no uso das medicações, descanse bastante, mas procure se manter ativo, né? Vai fazer fisioterapia com as recomendações médicas, mantenha-se sempre ativo, porém com segurança. Adriana, então queria que você explicasse para a gente também, né, a importância da ajuda, né, da família e desse paciente procurar a ajuda interdisciplinar. Isso, é bastante importante a gente falar sobre ajuda interdisciplinar, porque são os profissionais que eles vão dar sequência na assistência desse paciente na residência. Então, o paciente que saiu de alta, um exemplo, um paciente pós-Covid, no momento, ele entrou sem nenhuma sequela para o hospital, e ele sai com sequelas do hospital. Ou, às vezes, ele sai com uma sonda nasointeral, ou, às vezes, ele sai com uma traqueostomia, né? Então, a gente vai precisar da equipe multi para poder dar sequência nesses atendimentos na residência. Então, eu preciso da nutricionista, eu preciso da fisioterapia, eu preciso da fono para fazer a avaliação desse paciente, né, para ver a questão da deglutição, para ver se a gente consegue retirar essa sonda e fazer com que esse paciente ele se recupere para voltar à vida ativa normal. Perfeito, perfeito. E, Adriana, já aproveitando, né? A gente sabe que, como você falou, a pandemia acabou gerando alguns problemas, até a questão aí do isolamento, do não aproximar, e numa recuperação, a gente sabe, né, o quanto a gente fica dependente aí pós-operatório, enfim, numa recuperação. Quais são as queixas que você mais encontrou no período dessa pandemia, Adriana? Foram situações assim bem difíceis, né? Porque acho que a queixa maior foi a questão de isolamento mesmo, né? Isso debilitou muito os nossos pacientes. Pacientes que andavam, aqueles idosos que iam na padaria, às vezes iam no supermercado, né? Eles deixaram de fazer essa atividade, porque é uma atividade. O paciente sai da casa, ele anda, ele se movimenta, né? E tanto a parte emocional quanto a parte física do paciente acaba sendo prejudicada. Então, foi bem difícil esse período de pandemia para os nossos pacientes, para todos os pacientes, né? Mas, em geral, para os pacientes mais idosos, foram bastante difícil essa mudança, essa questão da pandemia, sim. Agora, queria que a Célia falasse também um pouquinho, Célia, em relação aos pacientes que são justamente atendidos pela Unimed domiciliar, né? Como foram realizados esses atendimentos justamente aí no momento da pandemia? Então, foi um momento bem delicado para a gente. Nós já estamos na domiciliar há muito tempo, né? Eu já estou há quase 10 anos. E cresceu muito a Unimed domiciliar, a gente tem um trabalho muito bonito, a coordenação, a direção da Unimed é sempre junto com a gente. E quando chegou a pandemia, foi tudo muito novo. Então, o nosso público era um público assim, que a gente estava em constante atendimento, né? A gente estava assim, sempre com eles, na casa, principalmente na minha área, que é a psicologia, eu tenho um vínculo muito forte com os pacientes, né? Claro que eu não consigo atender todos, que a triagem dos pacientes que vão para mim é feita pelo médico, pela própria enfermagem, né? Então, todos os meus pacientes que eu tinha muito vínculo, o que nós fizemos? A gente precisou meio que separar, e nós fizemos trabalho de telemonitoramento com eles, com todos os pacientes, dando suporte nas dúvidas, todas as dúvidas que eles tinham, continuamos em contato. E agora, todos os que precisavam de atendimento presencial, não foi deixado de fazer. Nós continuamos dando o mesmo atendimento, com toda a segurança, assim, todas as regras da Agência Nacional de Saúde, né?
EPIs, cuidados com eles, e porque nós temos muitos pacientes crônicos, né? Então, o atendimento foi feito, os que precisavam de atendimento presencial, toda a equipe estava lá, e aí os que a gente conseguia fazer, assim, por telemonitoramento, a gente continuou dando. Nós fizemos também trabalho de suporte, porque o que acontece, eles precisavam muito ir até o hospital, pegar receita, conversar com o médico, tudo isso a gente fez também, junto com eles na família, e orientações para a parte emocional, porque a família e o próprio paciente, eles ficaram muito assustados nesse período. E até hoje nós estamos junto com eles, fazendo tudo o que a gente pode. Estamos aí, já voltamos ao atendimento presencial, já para a maioria, principalmente nós, da domiciliar. Continuamos com todas as regras de segurança. As famílias estão bem mais calmas e estamos aí junto com eles. Perfeito. Célia, já aproveitando para perguntar para você, eu queria saber quais são as orientações para quem cuida. Quais são as orientações para a pessoa que cuida? Por vezes é uma pessoa, às vezes é alguém do próprio condomínio que se disponibiliza, às vezes é um parente, né? É um neto, é um filho. Então, quais são os cuidados, as orientações para a gente passar para essas pessoas que, de repente, estão assumindo essa função? Tá. A gente tem esses cuidadores. Eles podem ser um familiar, um filho, um primo. A gente tem as mais diversas formas de cuidadores, né? Por quê? Porque todas as famílias, elas são estruturadas de uma forma. Então, quando a gente chega numa residência, não é sobre o que a gente vai querer para aquela família, é sobre o que eles conseguem, né? Então, por exemplo, um cuidador que um filho, que normalmente ele para um trabalho, ou aquele filho que já está aposentado, aí os outros filhos dão suporte. Então, o que a gente diz muito, né? Para ficar junto, uma das coisas mais importantes, não esquecer que ele também tem uma vida, né? Porque o envolvimento emocional com aquele paciente em casa, ele se torna muito forte, né? Quase o tempo todo, assim, o tempo todo ele precisa estar ali, o tempo todo observando as necessidades daquele paciente. Então, assim, o nosso trabalho, a gente tem que dar suporte para esse cuidador. Primeiro, ouvir muito o que ele precisa, ouvir as necessidades dele, às vezes é uma conversa, às vezes ele precisa desabafar, às vezes ele está preocupado ele precisa, por exemplo, de uma consulta naquele dia, e ele não está conseguindo, então a gente tem assistente social, nós temos, para quê? Para ajudar nesse trâmite. Então, assim, o cuidador, quando eu percebo que ele está amparado, o emocional dele ele fica muito mais calmo. Ele parece que ele sente que tem pessoas com ele. Ele sente assim, eu tenho o meu paciente que eu amo, que é da minha família, enfim, mas eu tenho uma equipe comigo junto com ele. Então, assim, ele prestar atenção num tempinho que esteja, ele procurar algo que ele gosta de fazer, pedir ajuda para a família, porque tem uma coisa com os cuidadores, que eles acabam pegando tanto a responsabilidade que eles não confiam nos outros membros da família, muitas vezes, os outros irmãos, e as pessoas estão dispostas para ajudar, mas ele precisa pedir, né? Ele precisa falar o que ele sente, e às vezes não se permite falar. Por exemplo, os outros filhos trabalham e ele não. Então, assim, a gente vai junto com esse cuidador, dando dicas e achando caminhos, sabe? Para ele poder fazer alguma coisa para ele também. Porque o tempo de disposição que ele precisa estender para o paciente é muito grande. Mas se é feito com amor, as coisas vão caminhando. Célia, e como é realizado o suporte emocional aos pacientes pós-alta Covid? Então, aí foi assim, uma situação bem delicada para nós também. Por quê? Porque os pacientes que eles vão hospitalizados com o Covid, desde quando tudo começou, no início de 2020,
eu percebi, assim, principalmente a minha área da parte emocional, a maioria eram, assim, são pessoas que estavam ativas, trabalhando, com a vida assim, em andamento, uma dinâmica profissional muito grande. Então, quando eles chegam para a gente, depois que eles têm todo o atendimento do hospital, eu falo que é um outro momento, né? Eu falo assim, olha, não acabou, como a Adriana disse, nós temos ainda muito para caminhar, né? E eles chegam assim, muito debilitados fisicamente, eles ainda não conseguem andar ainda sozinhos, muitas vezes a questão respiratória é muito forte, eles não conseguem ainda respirar, todos quase saem com oxigênio, e a gente tem uma equipe grande, estamos todos juntos, então a equipe inteira, já desde o dia que ele chega na casa, nós estamos junto com ele. E aí eu vou dando esse suporte emocional para ele passar por esse período, essa transição. Ele saber que ainda ele tem um tempo que ele vai precisar assim, desenvolver paciência, respeitar o corpo, o organismo dele. Ele não pode, assim, cuidado para ele não se comparar, porque eles acabam até fazendo amizades com pessoas que também estão na mesma situação. E eles acabam conversando, às vezes, com essas pessoas, e um fica sabendo do outro. Então, assim, respeitar que cada um tem o seu limite, o seu processo, que uns vão sair mais rápido do oxigênio, outros não. E a parte emocional é muito delicada. Então, por exemplo, se a pessoa está muito ansiosa, ela complica um pouco junto com a fisioterapia, né? Outra coisa que eu tenho percebido bastante, que está me surpreendendo, é essa questão da emoção, assim. A maioria dos pacientes, eles voltam para casa muito emotivos. Então, assim, quando eles encontram a família, essa emoção vem muito forte. Quando eles encontram um neto, quando eles falam com um amigo, as primeiras conversas com os amigos. Então, assim, é outro momento que a gente acalma, assim, procura acalmar os pacientes e mostrar que é uma fase que é natural, que ele precisa viver, porque o que acontece? Muitos que passaram por muito tempo no hospital, eles tiveram muitas perdas do dia a dia, perdas da rotina e perdas reais mesmo. Então, a gente tem alguns pacientes, graças a Deus não são muitos, mas que também, além de estarem passando por tudo isso, também perderam alguém muito querido, perderam alguém que era alguém muito próximo da família. Então, assim, além de ele estar debilitado, ele está vivendo um luto. E aí a gente está muito junto com eles, a equipe toda, para fazer com que eles passem esse período da forma mais serena possível, né? Perfeito. O ato de cuidar é um ato de amor, né? Isso nunca pode ser. Não é verdade? Não. Célia, não é isso? Quer dizer, o ato de cuidar é um ato de amor. Então, temos, claro, levar toda a segurança, todos os cuidados, como foi colocado, e também essa atitude de amor ao próximo, né? Sim, e assim, Neto, foram situações assim, emocionantes que nós vivemos nesse período. Se a gente for falar aqui, a gente fica até muito tempo. Mas, assim, coisas, por exemplo, assim, vizinhos ajudando, por exemplo, só para ilustrar um caso, duas meninas ficaram em casa com os pais internados. Então, depois que tudo passou, óbvio, nós chegamos na casa só depois, né, que os pais já estavam em casa, a mãe ainda tinha ficado, agora, graças a Deus, estão todos bem. Mas as histórias que a gente encontra, que a gente ouve, são histórias lindas. Vizinhos ajudando, fazendo bolo e passando por cima do muro para as crianças, porque ninguém podia ver, porque todos estavam com Covid. Então, muitas histórias, né? E um cuidando do outro, assim. A Unimed junto, fazendo o máximo, a gente fala que é uma transição. Todo o tempo do hospital e depois a gente continua na casa, né? Então, é muito amor mesmo que a gente precisa. Quando a gente ama o que a gente faz, a coisa vai, né? Isso é muito importante, né? Amar o que faz. Amar o que faz. Nossa. Muito, muito mesmo. Muito bom. Quero agradecer, então, Maria Célia Basílico Fernandes, que é psicóloga da Unimed Domiciliar. Muito obrigado pela sua presença, participação. Agradecendo também a Adriana da Silva Nascimento, enfermeira Unimed Domiciliar. Muito obrigado pela participação de vocês, viu?
Obrigada a você, obrigada a toda a direção, a administração do hospital, né, por ter colaborado com a gente, para a gente poder passar essa informação tão importante para o público, e estamos à disposição. Muito obrigada também, né, pela oportunidade. Eu acho um assunto muito importante. Todos nós estamos vivendo isso de alguma forma na família, né? Obrigada por vocês também darem essa oportunidade. Eu acho super importante para as pessoas saberem de como as coisas estão acontecendo, né? E a Unimed também me proporcionar essa oportunidade para a gente poder falar, tá? Perfeito, perfeito. Muito obrigado, bom final de semana para vocês, bom feriado também, com muito cuidado, com muito amor e com muito carinho, né? Sempre. Sempre, sempre. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Você acompanha então Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Muito bom se prestar a cuidar do próximo, muito bom ser cuidado por pessoas que te amam, não é verdade? Então, essa é a proposta. Parabéns, parabéns pela participação. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, né, para o pai da Maria Célia. O pai da Maria Célia, psicóloga, assiste todos os dias, né? Seu Laerte Basílio Fernandes, um abraço para o senhor. A Célia falou, olha, meu pai assiste todo dia o seu programa. Eu falei, então, com muito carinho, eu vou mandar um abraço. Então, aqui, forte abraço para o Laerte Basílio Fernandes. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado, seu Basílio, obrigado pelo carinho. Sempre assim no programa Piracicaba Agora, é o papai da Célia. Mas...